Vamos agora corrigir as questões sobre LDB. É a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9394/96. 1. O artigo 13 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, do título 4º da Organização da Educação Nacional, trata das incumbências dos docentes. Dentre estas estão. Então, aqui ele quer saber quais são as atribuições dos docentes. Lembrando que o artigo 13 irá falar dos docentes, que são os professores, e o artigo 12 vai falar dos estabelecimentos de ensino, que são as escolas, tá bom? Os artigos 12 e 13 costumam ser muito cobrados em concurso público. Então, vamos lá. Qual é a resposta aí que se encaixa nas incumbências dos professores, dos docentes? A. Colaborar com as atividades de articulação da escola com a Secretaria de Ensino Fundamental do MEC. Baixar normas complementares para os seus sistemas de ensino. Sabemos que os professores não baixam normas complementares para os seus sistemas de ensino, então tá fora. Um exemplo, a escola que é do município, é o município que vai baixar as normas da sua escola. A escola que é do estado, estadual, é o estado que vai baixar normas para os seus sistemas de ensino, para a sua escola. Então, não é. B. Zelar pela conservação do patrimônio público e conscientizar a comunidade. Administrar recursos materiais e financeiros do seu município. O professor ele não vai administrar recursos financeiros do município. E também não vai estar ali zelando pelo patrimônio público. Tá? Então, também está fora, nem conservando, fora. C. Elaborar e executar políticas e planos educacionais nacionais. Coletar e analisar informações sobre educação superior. Também não é o professor que vai estar coletando e analisando isso. Então, a instituição superior, que é do Estado, é o Estado que vai fazer isso, o sistema de ensino, né? A escola, o ensino superior, que é da União Federal, é eles que vão estar fazendo isso, não é o profissional da educação. D. Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Parece que está correto. Sabemos que essa proposta pedagógica é o PPP, Projeto Político Pedagógico. Zelar pela aprendizagem dos alunos. Também está correto. O professor vai cuidar da aprendizagem dos alunos. Questão de número 2. O dever do Estado com a educação pública na educação básica, em conformidade com a atual legislação educacional brasileira, estabelece a obrigatoriedade na seguinte faixa etária. Então, aqui ele quer saber sobre o ensino obrigatório. Qual é a faixa etária que compreende esse ensino obrigatório? Nós sabemos que é dos 4 aos 17 anos, artigo 4º da LDB e artigo 208 da nossa Constituição Federal, tá? Então, resposta certa, letrinha D, de dado. Nos últimos anos, a concepção de currículo evoluiu. Tomou novas dimensões. A concepção curricular, nos dias atuais, tem outras abrangências, embora na escola pública brasileira ocorra a coexistência de vários caminhos e concepções. A alternativa abaixo, que melhor expressa uma concepção de currículo moderna. Por que eu trouxe essa questão de currículo aqui em questões de LDB? Porque na Base Nacional Comum Curricular, a gente fala da BNCC, Base Nacional Comum Curricular, lá no artigo 26. Então, é importante você compreender o que é um currículo, tá bom? Então, letra A. Currículo é a relação das disciplinas com sua respectiva carga horária. Como o próprio enunciado da questão fala, né? Hoje, o currículo, ele tem outras abrangências. Então, se ele tem outras abrangências, ele não vai ser uma relação de disciplinas. B. Currículo é uma seriação de estudos com listagens de conhecimentos e conteúdos das diferentes disciplinas para serem sistematicamente estudados em sala de aula. Mais uma vez, o currículo ele é muito abrangente, ele tem outras abrangências. Então, ele vai além da sala de aula. C. O currículo é um plano padronizado a ser trabalhado com todas as crianças na transmissão do saber socialmente acumulado. Nós sabemos que existe ali o currículo padrão, né, que chega às escolas, que hoje é a BNCC, antigamente eram as diretrizes, e ali a professora ia trabalhando os conteúdos com os alunos.
mas nós temos que lembrar que existe uma parte diversificada. Então, não é só um plano padronizado. D. O currículo abrange tudo o que ocorre na escola e que envolve a aprendizagem dos conteúdos escolares pelos alunos na própria escola e fora dela. Essa daqui é o que está mais correto, porque nós temos que valorizar tudo aquilo que o aluno traz de casa, o que ele traz com ele, a cultura dele, os pensamentos dele, e ali você trabalha dentro da escola, dentro do currículo. Então, a letra D é a resposta correta, tá? Vamos confirmar aqui a letra E. O currículo é o programa de ensino enviado pela secretaria ou órgão central. Nós sabemos que o currículo chega uma parte dele que é enviado para as escolas, porém as escolas devem também criar o seu próprio currículo através do PPP, onde ela vai estar colocando ali a sua filosofia, que tipo de cidadãos elas querem formar. Então, não é só isso, tá? Então, o correto aqui é a letra D. O currículo ele vai abranger tudo que acontece dentro da escola, tudo que envolve a aprendizagem, dentro e fora da escola. 4. De acordo com a LDB, não é princípio da educação nacional. Nós sabemos que o artigo 3º vai falar dos princípios da educação. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Ele quer o que não é princípio. A. Garantia do padrão de qualidade? Beleza. Prioritariamente nas instituições de ensino privadas e filantrópicas. Está o quê? Errada. A LDB ela não vai falar isso. Ela vai falar da garantia do padrão de qualidade. Em todas as escolas, esse padrão de qualidade deve ser mantido. Não priorizar somente uma ou duas. Então, tá errado. B. Respeito à liberdade e à tolerância. Certo. Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Correto. Consideração com a diversidade étnico-racial. Também está correto. Então, a resposta aqui errada é a letra A, que é o que a questão está pedindo. O que não é princípio, tá? Artigo 21 da LDB estabelece que a educação escolar compõe-se de... Aqui, pessoal, ele quer saber sobre a educação escolar. Então, a educação escolar, ela é composta... Tchan, 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 tchan. Resposta certa, letrinha D de dado. Porque a educação escolar, ela é composta pela educação básica, que tem a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, e a educação superior. Você tem que lembrar que no artigo 21 vai falar da composição dessa educação escolar, que ela é composta por 2 níveis. Nível 1, educação básica, que é composta pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. E sabemos que a educação básica ela é obrigatória dos 4 aos 17 anos. E nível 2, educação superior, tá? Cuidado, porque no dia a dia, a gente acaba falando ensino superior. E na legislação está educação superior. E as bancas gostam de cobrar a letra da lei, tá? Então, resposta certa, letrinha D, de dado. Não confundam educação escolar com educação básica, tá bom? 6. De acordo com a LDB, os municípios incumbir-se-ão de... Marque a opção correta. Aqui está falando sobre o artigo 11 da LDB. É o artigo que vai estar falando sobre as atribuições do município. Então, vamos ver aí qual é a resposta certa. Vamos começar. Letra A. A. Oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas e com prioridade o ensino fundamental. Permitida a atuação em outros níveis de ensino somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento do ensino. Parece que está correta. Nós sabemos que a atribuição da prefeitura, do município, é o quê? Oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, mas a prioridade é o ensino fundamental. Aí você vai falar assim, Fernanda, mas no artigo 4º fala que a educação é obrigatória, dos 4 aos 17. Mas assim, como eu falo, em algumas aulas, a lei, ela deixa muita brecha. Então, não adianta a gente ficar discutindo, Então, o artigo 11 vai falar isso daí.
a educação infantil, a prefeitura, o município, ele vai oferecer educação infantil, mas a prioridade dele é o ensino fundamental. Ele pode até futuramente criar uma escola de ensino médio, como tá falando ali, ó. Ele pode atuar em outros níveis, mas ele primeiro precisa atender plenamente todo mundo da educação infantil e do ensino fundamental. Então, quando, falar assim, o prefeito tal, se ele for eleito, vai criar uma escola de ensino médio, cai fora disso, porque não tem como, né? Ele tem que primeiro atender a demanda dele, tá? B. Assegurar o ensino fundamental e oferecer com prioridade o ensino médio. Isso aí é uma atribuição do Estado, tá bom? Do governador do Estado. Então, tá errado, porque ele tá pedindo do município. C. Zelar pela aprendizagem dos alunos. Zelar pela aprendizagem dos alunos é incumbência dos docentes, dos professores, artigo 13 da LDB. E estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento também é uma atribuição dos docentes. Então, também está errado. Então, resposta certa, letra A. Artigo 11 da LDB, tá bom, pessoal? 7. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo com a LDB, com critérios e regras comuns acerca destas regras aos níveis fundamental e médio, conforme o artigo 24 da LDB, assinale a alternativa correta. Artigo 24 também costuma cair muito em concurso público, principalmente aí magistério, educação infantil e ensino fundamental e até para o ensino médio também. Letra A. Carga horária mínima anual será de 800 horas, distribuído por no mínimo 200 dias de efetivo trabalho escolar. Tranquilo até aqui. Olha aí a vírgula. Vírgula. Incluindo o tempo reservado aos exames finais. Sabemos que a legislação fala o quê? Excluído o tempo reservado aos exames finais. Então, essa resposta está errada. Vocês podem observar que algumas prefeituras, o Estado também, quando ele solta ali o calendário anual, do seu estabelecimento de ensino, ele sempre coloca assim, 202 dias letivos, 203 dias letivos. Por quê? Dentro dos 200 dias, o aluno vai estar tendo aula, mas caso o aluno precise fazer um exame final, ele vai fazer fora desses 200 dias letivos. Então, ele vai fazer no 201 dia, 202 dias letivos, tá bom? Então, muito cuidado com isso. Então, quando você vê uma prefeitura, nossa, essa prefeitura aqui, ela é boa, ela dá 210 dias letivos. Não, isso daí é por causa desses exames finais, quando houver, tá? B. Os estabelecimentos que adotam uma progressão regular por série, o regimento escolar pode admitir formas de progressão parcial, desde que preservada a sequência do currículo, observadas as normas do respectivo sistema de ensino. Tá tranquilo, né? Quando você vai fazer aí uma progressão, o famoso acelera, Você tem que preservar o currículo. Você não pode trabalhar aí o progressão sem dar português, não pode fazer a progressão sem dar matemática. Você tem que trabalhar todos os conteúdos ali da sequência ao currículo. Então, parece que tá certa. Letra C. Na verificação do rendimento escolar, observará a avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno. Tranquilo. Com prevalência dos aspectos quantitativos sobre os qualitativos? Tá errado, a banca aqui te enganou. Primeiro prevalece o quê? A qualidade. Primeiro prevalece os aspectos qualitativos sobre os quantitativos. Então, aqui tá errado. Nem vou ler o restante. D. Poderá ocorrer a classificação em qualquer série ou etapa do ensino fundamental. Também tá errado aqui, pessoal. Sabe o que é? Lá no artigo vai falar que pode ocorrer a classificação em qualquer série ou etapa, vírgula, exceto a primeira do ensino fundamental. Tá lá na legislação. Para a criança entrar na primeira série do ensino fundamental, ela não pode ser classificada, ela vai direto, ela sai da educação infantil e vai para o ensino fundamental primeiro ano. Agora, do primeiro ano para o segundo, ela vai ser classificada, ela vai ser avaliada. Então, o que está errado aqui é depois da vírgula que está faltando, exceto a primeira do ensino fundamental, tá bom? Então, resposta certa, a letrinha B de bola. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional apresenta uma dimensão progressista, especial no que diz respeito ao artigo 58, ao explicitar o conceito de educação especial como sendo uma modalidade da educação oferecida. Então, aquele que é o conceito aí sobre
essa educação especial? O que vem a ser aí essa educação especial? A. Por meio de serviços de apoio com técnicos especialistas na área, apenas em escolas que possuam salas multifuncionais para o atendimento especial? Não. Nós sabemos que todos têm o direito à educação especial, não somente em escolas que tenham salas multifuncionais. Está errado. B. A partir do ensino fundamental dos 6 anos? Também está errado, porque a LDB vai falar que a educação especial tem início na educação infantil. Também está errado. Na escola, desde que cada deficiente possua um cuidador? Também está errado, então nem lê o restante. Modalidade de educação especial, de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Resposta certa, a letrinha D, de dado. Ela é uma modalidade da educação que vai ser oferecida preferencialmente na rede regular de ensino. Fernando, o que é essa rede regular de ensino? O que é rede regular, ensino regular? O ensino regular é um ensino que vai estar acontecendo dos 4 aos 17 anos. Então, preferencialmente, esse aluno vai ser matriculado em alguma escola aí dos 4 aos 17 anos de idade. Caso não tenha vaga para essa criança vai ser matriculada numa escola especial, tá? Então, preferencialmente é se tiver a vaga, não é porque ela tem preferência, não. Mas o que acontece aqui? Algumas bancas gostam de te enganar. Mas como você está aqui assistindo essa aula comigo, você não vai ser mais enganado. Então, preferencialmente, gravem essa palavra, porque as bancas gostam de colocar obrigatoriamente ou exclusivamente. Aí você fala assim, Fernanda, mas por que não é obrigatoriamente se a educação é obrigatória dos 4 aos 17 anos? Porém, o aluno especial, ele tem as suas limitações. E se colocasse aqui obrigatoriamente, teria que ter escola especial para todo mundo, teria que ter vaga na rede regular de ensino para todo mundo, que é especial, ter um mediador, ter toda uma série de recursos que as redes públicas e as escolas até privadas não estão preparadas ainda. Então, por isso que fica o preferencialmente, tá? 9. Em determinada escola municipal, a professora do 3º ano do ensino fundamental se reuniu para realizar a primeira avaliação bimestral dos alunos. Observando o portfólio de certo aluno, verificaram na área de ciências seu rendimento nas provas não alcançou plenamente os objetivos relacionados às características dos seres vivos. Contudo, a professora da turma lembrou que o aluno auxiliava o pai na produção de hortaliças na região. E por ocasião no início da unidade sobre os vegetais, ele explicou minuciosamente aos colegas todos os cuidados necessários para manter a horta saudável. Diante dessa lembrança, as professoras resolveram considerar essa experiência como um aspecto avaliativo relevante no currículo do aluno. De acordo com a LDB, no seu artigo 3º, as professoras utilizaram o seguinte princípio na avaliação desse aluno. Recapitulando, digamos que você não lembra aí o que são os princípios, ficou nervoso na hora dessa prova. A professora avaliou o aluno por meio do portfólio. Então, ela fez uma avaliação ali diferente, pegou todos os trabalhos do aluno e foi avaliar o que esse aluno tinha aprendido no decorrer desse bimestre. Porém, ela viu ali que ele não tinha conseguido alcançar os conteúdos necessários sobre os seres vivos, mas ela lembrou que ele auxiliava o pai na produção de hortaliças. E essa produção de hortaliças ele fazia com o pai fora da escola. Então, foi um conhecimento que ele trouxe da onde? De fora. Ele trouxe de fora para dentro da escola. Então, o princípio que se encaixa aqui, pessoal, é a letrinha B. Valorização das experiências extras escolar. Por quê? Ah, Fernanda, porque, pessoal, é um conhecimento que ele trouxe de fora. De fora, que ele aprendeu com o pai, trouxe e ensinou para os colegas. Então, a importância de você valorizar o que seu aluno traz de fora, traz de dentro da casa dele para a escola, tá bom? Então, resposta certa, a letra B. Fernanda, por que não é a letra A, preservação do padrão de qualidade? Porque em nenhum momento aqui está falando de infraestrutura, que todo mundo tem merenda, que todos os professores dão aula, que ninguém faltou, nada disso.
Consideração com a diversidade étnico-racial. Em nenhum momento aqui está falando de etnia. Garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida. Esse princípio se encaixa mais para as pessoas de jovens e adultos. São aquelas pessoas que nunca estudaram e depois voltam para a escola, fazem uma provinha e tiram seu diploma de ensino médio, de ensino fundamental. Ou então, aquela pessoa que é cabeleireira nunca fez um curso, mas aprendeu ali a mexer no cabelo, a cortar cabelo no salão da mãe. Quando ela cresce, ela pode ir num curso, faz uma provinha. Se ela tirar uma boa nota, ela pega o diploma de cabeleireiro. E assim por diante. Como hoje já tem vários lugares que são assim, né? Você vai lá, faz uma prova, se você tirar boa nota, você ganha um certificado de um curso profissionalizante. É a maneira que você tem de você valorizar a aprendizagem ao longo da vida. 10. A frequência dos alunos constitui fator importante para o sucesso do processo de ensino-aprendizagem. Sendo assim, a legislação busca instrumentos para assegurar esse direito a todas as crianças. Em 2019, a Lei 13.803 alterou a LDB em seu artigo 12, determinando que os estabelecimentos de ensino terão como incumbência. Então, quais são as incumbências aí dos estabelecimentos de ensino? São as escolas, tá bom? Estabelecimentos de ensino são as escolas. Letra A. Notificar o Conselho Tutelar do município a relação dos alunos que apresentem quantidade de faltas acima de 30% do percentual permitido em lei. Parece que tá certo, né? Parece que é o que foi a alteração que aconteceu em 2019. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nas outras questões. Agora, uma coisa que você precisa ficar atento. 30% do percentual permitido em lei. O aluno, para ele ser aprovado, ele precisa ter 75% de presença. Se ele precisa ter 75% de presença, ele pode faltar quanto? Quantos porcentos? 25. Então, você, professor, vai calcular os 30% em cima dos 25 que ele pode faltar. Eu gosto de trazer essa incógnita aí, esses questionamentos para vocês, porque dependendo da banca, a banca pode te perguntar qual é o percentual permitido em lei que o aluno pode faltar. 25%, tá bom? Letra B. Notificar o Conselho Tutelar do município a relação dos alunos que apresentem a quantidade de faltas de 50%. Não, a gente sabe que é 30%. C. Notificar por escrito as famílias. Não, se você notificar por escrito a família, não vai adiantar. Você tem que... O professor, ele vai avisar o diretor ou o orientador da escola, tá? Ou o supervisor. E o supervisor e o orientador vai comunicar, ou o diretor vai comunicar ao Conselho Tutelar, tá? Ou o Ministério Público. Letra D também não vou ler porque tá errado, então resposta certa, a letrinha A, tá? Então, muito cuidado com isso. Você vai calcular os 30% em cima dos 25%. Dos 25%, que é o que ele pode faltar. Então, vamos lá. O aluno, para ele poder ser aprovado, de 200 dias letivo, ele tem que ter 150 de presença. Então, ele só pode faltar quanto? 50. Ele só pode ter 50 faltas. Então, você vai calcular, que é os 25% que ele pode faltar. Então, você vai calcular os 30% em cima dos 50. E você vai ver ali o percentual. Ah, esse aluno aqui já tem mais de 30% de faltas em cima dos 50. Então, eu vou avisar o meu diretor e vou para avisar o Conselho Tutelar que esse aluno está faltando muito. Lá na minha escola, o que a gente faz? Quando o aluno já está chegando ali, em torno ali de 6 faltas, 7 faltas, a gente já notifica a família. Ó, se o seu filho tá faltando muito, se ele continuar faltando, a gente vai avisar o Conselho Tutelar. A gente já avisa a família para não chegar aos 30%, tá bom? 11. No artigo 21 da LDB, estabelece que a educação básica compõe-se de... Aí você vai falar assim, Fernanda, mas você já deu essa questão aqui. Nananina, não. A outra questão eu falava de educação escolar. Aqui eu estou falando de educação básica. Educação básica. E nós sabemos que a educação básica, ela é composta pela educação infantil, pelo ensino fundamental e pelo ensino médio. Então, resposta certa, a letrinha A. Sabemos que no artigo 21 vai falar da composição da educação escolar. Que a educação escolar é composta pela educação básica, que é a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, que é obrigatória, e a educação superior, tá bom? Questão de número 12. Os princípios abaixo
estão contemplados na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, exceto qual é o princípio aí que não se encaixa, né, na LDB. A. Valorização da experiência extraescolar. Correto, tá lá. Valorizar tudo aquilo que o aluno traz de casa. B. Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Também tá lá na LDB. Tranquilo, vai ter escolas públicas e privadas. Privadas são as particulares. Cuidado, porque às vezes a banca pode colocar particular e você acabar marcando certo. É privada, letra da lei. C. Pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. Também está correto. Cada escola vai trabalhar com a concepção pedagógica que achar melhor. Sócio-interacionista, construtivista, tradicional. Letra D. Prioridade de ensino ao ensino religioso. Está o quê? Errada, porque nós sabemos que o ensino religioso ele é facultativo. Isso daí também nem é um princípio da educação. Então, resposta aqui que não condiz, né, com os princípios da educação, letrinha D, de dado prioridade ao ensino religioso.